professoras da Oficina de Fotografia, das Oficinas Culturais 2020, da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Hoje é a nossa 13ª aula e hoje a gente vai falar sobre o retrato. A gente já falou um pouquinho sobre o retrato na aula de tipos de fotografia, mas foi mais uma passada, né? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? E eu particularmente gosto muito da fotografia de retrato e acho que é uma fotografia importante também de vocês praticarem, né? Então a gente gostaria de estimular que vocês fizessem retratos, que fotografem as pessoas com quem vocês moram ou com quem vocês trabalham, quem está tendo que sair de casa, né, infelizmente, mas que façam esse trabalho que pode ser um retrato documental do momento que a gente está vivendo, né? Então, o retrato ele acaba permeando outros tipos, né, de fotografia, como também tem retrato jornalístico, né? O que é importante para a gente saber é que um retrato, para ser, né, considerado um retrato, é uma fotografia que ela precisa ser consentida. A pessoa precisa saber que ela está sendo fotografada, né? E consentir que você fotografe. Se não, se você estiver fazendo uma fotografia de pessoa na rua, por exemplo, e ela não perceber que você está fotografando, por mais que você tire uma foto do rosto dela, isso não pode ser considerado um retrato, se ela não souber que você está fotografando, né? Então ela vai entrar numa outra classificação, que pode ser a fotografia de rua, por exemplo. Como a fotografia tem esse potencial de eternizar, né, as histórias, as imagens, então também o retrato tem aí esse potencial de eternizar as pessoas no tempo e de dar visibilidade, né? Então é bastante interessante que a gente pense em projetos que visibilizem, né, a diversidade. Eu sempre penso nisso, assim, né? É claro que a gente pode fotografar e retratar pessoas diversas, pelo que a gente quiser, se a gente achar que aquela pessoa tem um rosto marcante, pode. Claro, a gente tem total liberdade para isso. Mas é também interessante, eu gosto sempre de pensar nesse lado da fotografia, de dar visibilidade para a diversidade, né? Então, trazer aí nos retratos as diferentes culturas, as raças, as orientações sexuais, gênero, né? Eu gosto de trabalhar sempre com esse pensamento, mas cada pessoa vai encontrar também o que lhe interessa, né? E o que eu acho que é importante a gente pensar é que os retratos eles vão trazer o universo da pessoa retratada, né? O potencial do retrato é esse, então você vai apresentar um pouco do universo daquela pessoa que está sendo retratada. É claro que a gente não tem como a gente falar, eu estou captando a essência das pessoas, né? Acho que a gente não tem que ter essa pretensão, mas a gente pode, através do retrato, entrar em contato com algo mais íntimo, com algo mais honesto, né, de quem a gente está fotografando. Então é bastante importante que a gente crie esse espaço, né, esse ambiente propício para isso. E pensando nisso, a gente pensar num espaço de confiança entre o fotógrafo e quem está sendo fotografado, né? Por isso que um retrato precisa ser consentido, primeira coisa. E você criar esse espaço em que a pessoa pode se apresentar, mostrar para além dessa imagem de fora, né? Mostrar, né, o que ela carrega mesmo da sua história, da sua vivência, da sua bagagem, né? Eu estava vendo uma reportagem que falava a respeito de um fotógrafo, que ele é norte-americano, e ele foi fotografar uma comunidade em Iquitos, no Peru, né? E é uma comunidade LGBT. E aí o repórter perguntava para ele, né, como que ele tinha feito, como tinha sido o processo, né, dessas fotos, porque ele percebia que tinha muita empatia nas fotos dele e também eram fotos bastante íntimas, assim, que traziam essa proximidade entre fotógrafo e retratado, né? E aí ele fala que ele passou muito tempo indo lá, né? Não que, é claro,
Eu vou compartilhar com vocês o link dessa matéria para vocês conhecerem essa reportagem. Mas é claro que assim, é a experiência dele, né? E a gente vai trazer para nossa realidade. Ele passou 8 anos indo lá e nesses 8 anos ele ia anualmente. Ele passou todo esse tempo criando essa relação com essas pessoas, com as pessoas que ele não conhecia. Ele levava 2 horas de ensaio para conversar com aquelas pessoas, ia em espaços às vezes que ele já conhecia, outros que eles conheciam e levavam ele. Então há esse espaço de relação, né, de confiança, de criação mesmo, de conexão. E ele fala também que ele gostava bastante de sempre dar um retrato para aquela pessoa que ele tinha feito aquela troca, né? Então é também pensar como uma troca mesmo, né, de experiência. E aí também uma coisa que eu acho importante assim de trazer dessa reportagem é que o repórter também comentava a respeito dele ser norte-americano e ter ido fotografar o Peru, né, e América Latina. E ele perguntou como que era essa relação para ele, né, e aí ele fala que por mais que ele tivesse passado todo esse tempo, né, esses 8 anos indo lá, e mesmo que ele tenha vivido também por muito tempo na Argentina, que ele sabia que ele era de fora, né? Ele sabia que ele era norte-americano, ele sabia que ele tinha um olhar de alguém que era de fora. Ele tentava muito se aproximar das pessoas e abrir espaço para que elas falassem sobre si. E ele fala que ele sempre foi muito bem recebido lá e que ele sabe que aquelas pessoas queriam também ser retratadas, porque a fotografia dá visibilidade, então elas queriam ser vistas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. A gente vai entrar na intimidade daquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que essa relação é muito importante, né? A fotografia de retrato, ela nunca pode ser sobre o fotógrafo. Ela é sempre sobre quem você está fotografando. Então, você tem que ter bastante sensibilidade, você tem que ter bastante empatia, né? E ser bastante generoso também. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa relação, muitas vezes, ela traz muito mais força, muito mais potência, né, para a foto do que a própria técnica, né? E não que a gente não possa pensar na técnica. Eu acho que a técnica é importante, né? E falando especificamente da fotografia de retrato, da técnica, né? O retrato, ele preza bastante pela especificidade, né? Então, o retrato tradicional é aquele que vai retratar a pessoa do busto para cima, né? E que muitas vezes vai ficar nos olhos, no olhar, né, do fotografado, né? Mas não que a gente não possa ter uma fotografia de retrato de corpo inteiro. Pode, né? Ou de meio corpo, enfim, pode. Isso vai depender da escolha do fotógrafo sobre o que ele está vendo. É claro que um retrato mais fechado no rosto pode trazer mais expressividade, vai dar um enfoque maior para o rosto do retratado, né? Mas se, por exemplo, o figurino, né, a roupa, no caso da pessoa, for um elemento importante para mostrar sobre o universo dela, talvez mostrar ela de corpo inteiro seja interessante, né? Ou mesmo sobre o ambiente que está em volta, né? Muitas vezes a gente fala da técnica do desfoque, porque ele vai permitir que a gente dê o foco para o retratado, né? Mas a gente tem que pensar sobre isso. Se o fundo, né, se onde a pessoa está nesse retrato fala também sobre ela, sobre a realidade dela, talvez não desfocar totalmente, vai ser de caso a caso. Eu estava vendo também uma outra matéria que eu achei bastante interessante, eu vou também deixar o link dela no vídeo para vocês verem, e ela fala a respeito do enquadramento da foto, da escolha da foto na horizontal ou na vertical. A posição da câmera
né? Na vertical a gente chama de retrato e horizontal a gente chama de paisagem, né? E essa matéria se chama Porque Viramos a Câmera e é da revista Zoom. O retrato, ele pode ser feito também na horizontal, né? Existem retratos na horizontal, mas o que a gente tem que pensar, né? Entender por que usar um ou outro, né? Como que eu valorizo o que eu quero para minha imagem, né? Um retrato, na posição retrato, que é na vertical, ele vai fechar mais, né? A minha imagem. Então eu vou direcionar uma atenção que muitas vezes, né, vai para o meu retratado. Ela vai colaborar com isso. Já a minha imagem na horizontal, na paisagem, ela vai mostrar um pouco mais do fundo. E também depende da distância que eu tô, né? Se eu tô próxima ou a minha lente está próxima do rosto da pessoa e estiver na horizontal, vai ser diferente de estar na horizontal também com bastante distância. Ele também fala nesse texto que, por exemplo, linhas na horizontal criam uma sensação de mais tranquilidade, já linhas na vertical têm uma sensação de mais força, né? De uma coisa mais direta. Então, também é algo que eu preciso pensar sobre o que eu quero com esse retrato. E outra coisa que ele menciona, que eu achei bastante interessante, é que ele fala da leitura da imagem, que vai mudar se eu tiver uma foto na horizontal ou uma foto na vertical. Porque a leitura na horizontal é a leitura que a gente tem, né, da escrita, do livro, né? E isso passa pra gente uma sensação de narrativa. Já uma foto na vertical, e ele não está falando especificamente aí só de retrato, ele está falando no geral, mas eu acho que é interessante a gente pensar com o retrato, né? E aí quando ele fala que na vertical a gente já tem uma leitura de cima para baixo, então é uma coisa sobre a outra, né? E essa leitura de cima para baixo, ela dá uma leitura descritiva e não narrativa. E aí ele fala da diferença, né? Ele usa o exemplo, uma mesma imagem, né, construída das duas maneiras. Por exemplo, uma pessoa que é retratada na horizontal, um homem que tem uma casa ao fundo, ao lado, na horizontal, com aquele espaço maior, então eu vou pensar o que ele vai fazer, né, nessa imagem. Ele vai entrar na casa, o que vai acontecer? Então eu tenho essa leitura dessa imagem e eu espero uma narrativa, né? Já numa imagem na vertical, ele fala que, por exemplo, eu tiro uma foto desse homem com essa casa ao fundo, na vertical, eu já associo, esse homem mora nessa casa. Não vai acontecer nada, não vai ter uma história, uma descrição apenas, né? Porque na foto, na vertical, ele fala que o essencial, né, o foco está no homem, na pessoa, né? Então essas são as diferenças e que eu acho que é bastante interessante da gente pensar na construção imagética do nosso retrato. Tanto isso do enquadramento, se vai ser na horizontal, se vai ser na vertical, se vai ser plongé, contra-plongé, né? Tudo que a gente já estudou nas aulas anteriores, se eu vou ter desfoque, se não vou, se vai ser meio corpo, se vai ser corpo inteiro, se vai ser um close. Tudo isso são elementos que eu posso escolher no meu retrato e que eu tenho que pensar o que eu quero, como eu valorizo essa pessoa que eu estou retratando. E eu não estou dizendo, valorizando que essa pessoa tem que ficar maravilhosa, não é essa a intenção, a não ser que essa pessoa esteja te pagando, né? E queira isso como resultado. Mas valorizando quem ela é, a história que ela carrega, né? O universo que ela carrega, né? Então é importante que vocês pensem nisso. Se vocês quiserem voltar na aula de tipos de fotografia, para ver a parte específica de retrato, lá eu falo de alguns importantes retratistas, né? Yves Pen, eu falo do Sebastião Salgado, não na parte de retrato, mas ele tem retratos bem interessantes.
Steve McCurry, né? Então tem retratistas bem importantes lá. E eu também quero falar de 2 retratistas que não estão lá e que eu acho que são referências interessantes. Um deles é um retratista chamado Lee Jeffries. É um nome mais difícil, mas eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem o trabalho dele. E ele tem retratos bastante expressivos, assim. E ele até se aproxima bastante das pessoas, cria algumas sensações de deformidade, às vezes que a gente fala que se a lente está muito próxima pode criar uma deformação no rosto, e ele utiliza isso como estética, né? E são imagens bastante expressivas, e ele fotografa bastante pessoas em situação de rua. Eu acho que o trabalho dele é muito legal. E um outro artista que tem me inspirado bastante, ele fotografa artistas. E eu sigo ele no Instagram. Eu conheci a obra dele no Instagram e eu gosto muito, que é o José de Holanda. Eu vou deixar também o link do Instagram dele para vocês conhecerem o trabalho dele. E é um trabalho bastante poético, ele tem uma questão com as cores bastante fortes, assim, ele traz muito do universo desses artistas para a imagem dele, né? Como ele fotografa muitas fotos também para capas de álbum, então dialoga bastante tanto com o artista como o universo daquela obra que ele está criando. Então são também imagens bastante inusitadas muitas vezes, né? Ele traz elementos desse universo e cria ambientes muito bonitos, muito poéticos e muito fortes, assim, eu gosto bastante da imagem dele. Então é um pouco isso, sim, e a gente vem falando dessas referências e vem pedindo para que vocês busquem referências também, para que isso possa instrumentalizar vocês para a prática, né? Com o passar do tempo, vai agregando, né, esses conhecimentos e vai criando a sua própria estética. Mas também, a partir de já, tiver alguém que está interessado em experimentar a partir das coisas que viu, das coisas que conheceu e quer brincar, quer experimentar, este também é o momento, tá? Pratique.